nem todo comportamento desatento e hiperativo significa TDAH. E a gente não pode ignorar algumas informações do desenvolvimento e da rotina que podem interferir na nossa análise. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre eles. Que eu queria trazer para vocês é: a alteração de integração sensorial pode trazer comportamentos hiperativos, comportamentos desatentos. Então, já na entrevista inicial, eu sempre faço uma triagem em relação ao processamento sensorial dessa criança. Às vezes aplico também questionários e, se eu noto qualquer mínima alteração, eu sempre peço uma avaliação específica, mais profunda, com terapeuta ocupacional. O segundo ponto que eu pergunto também em entrevista inicial é como está o sono, a rotina do sono da criança e do adolescente, que é o público com o qual eu trabalho. Tem uma rotina antes de dormir? Como é a qualidade do sono? Fala durante a noite? Se mexe muito durante a noite? Acorda muito para fazer xixi? Tem muito pesadelos? Qual é a quantidade de horas que a criança ou o adolescente dorme por noite? Já existem muitos dados publicados considerando a faixa etária e a quantidade de horas em média que essa pessoa precisa dormir. Então, em alguns casos, inclusive, eu peço realização de exames específicos relacionados ao sono para a gente tirar ou considerar qualquer correlação do sono com comportamentos desatentos ou até dificuldades de controle de comportamento, aumento de irritabilidade. Um outro ponto é processamento auditivo central. Muitas crianças que têm alteração desse tipo de processamento podem manifestar comportamentos desatentos numa sala de aula, por exemplo, porque não consegue priorizar a voz da professora em relação a outros estímulos auditivos que ela está recebendo do ambiente. Então, se tem qualquer queixa dessa ordem, pede avaliação com fonoaudiólogo do processamento auditivo central. E aí a gente pondera se as alterações encontradas são suficientes para se explicar o comportamento observado da criança ou se potencializam o comportamento observado. Da mesma forma, o processamento visoespacial. A gente precisa investigar, normalmente nas avaliações neuropsicológicas, há um componente visoespacial que a gente observa, né? A gente testa, mas se tiver queixas robustas ou na nossa avaliação a gente notar alterações importantes relacionadas ao processamento visoespacial, também tem que ser feita uma avaliação específica com um optometrista comportamental, por exemplo, porque isso também pode se manifestar com a dificuldade de concentração em tarefas onde a criança vai ter que olhar para algo, ler algo, escrever sobre algo, enfim, que vai ter ali uma produção gráfica. Um outro ponto que às vezes a gente esquece um pouquinho, deixa de lado, mas que também é muito importante é: essa criança foi ensinada a ter determinados tipos de comportamento? Ela tem um ambiente em casa que é favorável para que ela desenvolva atenção em funções executivas? Então, às vezes, a gente chega no final de uma avaliação neuropsicológica ainda na dúvida em relação a um diagnóstico de TDAH. Vamos lembrar que o objetivo da avaliação é a gente entender o perfil de funcionamento dessa criança e não necessariamente chegar num diagnóstico. Então, se a gente consegue eliminar todas essas hipóteses, então não é alteração de sono, não é alteração de processamento auditivo central, não é alteração visoespacial, não é alteração de integração sensorial, e a gente fica na dúvida em relação a procedimentos e a ambiente, a gente pede uma estimulação, um ensino desses processos e procedimentos e um monitoramento por parte dos adultos, e a gente reavalia depois de um tempo. Não há problema algum em relação a isso. O mais importante é que quando a gente de fato considere uma hipótese diagnóstica, a gente tenha muita certeza em relação a isso, porque diagnóstico é coisa muito séria. Aqui são só alguns pontos, tá bom? Que eu trouxe para vocês, mas eu espero que seja útil.